Salve, salve! Esse é o Aos Fatos, o quadro do Política na Cabeça, em que nós debatemos temas de política de forma mais descontraída, sem aquela preocupação com o rigor científico. Trata-se de um quadro mais descontraído. Eu sou Davi Carvalho, cientista político e pesquisador. Estou acompanhado aqui do geógrafo e mestre em Relações Internacionais, meu grande camarada Simões. Salve, camaradas! E o tema que nós vamos discutir aqui é o debate entre os presidenciáveis, o tão esperado debate das eleições de 2022. Mas antes da gente entrar nesse tema, larga seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho e ajude o Política na Cabeça em sua missão de tentar levar algum esclarecimento sobre o que está acontecendo na política, no Brasil e no mundo. Então olha só, enfim aconteceu o primeiro e tão esperado debate entre os presidenciáveis para as eleições de 2022. Foi um debate meio morno, onde os candidatos ficaram se analisando, e é um tanto natural que assim seja, considerando que foi o primeiro debate televisivo. Por que é natural? Porque os candidatos, principalmente os mais bem posicionados, sabem que a chance ali é muito maior deles perderem voto com algum deslize, alguma fala equivocada, do que ganhar votos. Então eles tendem a se examinar, a tomar mais cuidado. Mas do ponto de vista da discussão de ideias, na minha opinião foi um debate muito sofrível, muito baixo nível mesmo. Mas antes de desenvolver essa perspectiva, eu quero saber o que pensa sobre o debate o meu grande camarada Simões. E aí, Simões, como é que foi na sua visão esse primeiro debate? Olha, meu camarada, eu realmente acho também que há um deserto de ideias, mas eu acho que é uma coisa anterior a isso tudo, que é uma questão de formato. O formato dos debates, como nós conhecemos aqui no Brasil e provavelmente em todo o mundo ocidental, ele é estruturado numa premissa que hoje está caindo por terra, na ideia de que nós, seres humanos, somos criaturas perfeitamente racionais. Então, qual é a ideia do debate, pelo menos o conceito? Cada candidato vai expor suas ideias, os candidatos vão confrontar suas ideias e numa troca de argumentos, aquelas ideias e argumentos que forem mais coerentes, mais lógicos, vão levar a melhor, permitindo ao eleitor tomar uma decisão consciente, uma decisão realmente racional. Lamentavelmente ou não, a gente está descobrindo, à luz da ciência atual, que o ser humano não é bem assim, que o nosso cérebro não funciona de uma forma tão mecânica ou tão eficaz como a gente costuma imaginar, e que muitas vezes a gente não está realmente confrontando argumentos. A gente está analisando o tom de voz, a gente está analisando postura, a gente está analisando se alguém fala de um jeito mais incisivo do que outro. Uma das amostras disso é que muitas vezes a pergunta de um candidato que um candidato fazia a outro não era exatamente respondida. Fazia uma pergunta sobre educação, o outro respondia com o que ele bem entendia, o outro perguntava sobre saúde, a resposta vai lá longe. Era quase que uma explanação. Então isso, para mim, mostra um pouco dos limites desse debate, desse formato de debate, que vai abrindo caminho para que muitas vezes uma ideia ruim ou que nem seja a melhor, por ser muito bem argumentada ou muito bem colocada, ela ganha o debate, ela lacre, para usar o termo aí mais atual. E aí, às vezes, uma pessoa que tem uma oratória que não é tão boa, uma fluência que não é tão boa, mas às vezes tem uma ideia excelente, fica prejudicada. E eu acho que isso não é uma exclusividade do Brasil. Eu cito o caso lá dos americanos que fazem times de debate, as escolas, né, fazem aquelas disputas, quem ganha um debate, fazem concurso de debate. E quem ganha não é quem tem as melhores ideias, quem ganha é quem se coloca melhor, é quem tem justamente a tal da retórica. Então, o meu ponto de partida é que, apesar da questão do deserto de ideias, há algo mais profundo que é o próprio deserto do formato dos debates como a gente faz hoje. Não, estou de acordo que o formato é realmente discutível, mas gostei dessa expressão, hein, deserto de ideias, eu acho que é por aí mesmo. E esse primeiro debate foi tenebroso nessa perspectiva. Porque olha só, Simões, nenhum dos candidatos tocou em grandes temas, tanto do ponto de vista da política doméstica, quanto da posição do Brasil na comunidade internacional. Estou falando aqui, nomeadamente, da mudanças climáticas. Quem que abordou isso? Nossa, ninguém. Tópico super importante. E o Brasil tem um papel fundamental nesse tema, fundamental,
pelo tamanho, por ser o quinto maior país do mundo, por ter a Amazônia. Aliás, cadê a Amazônia no debate? Né? 90% do bioma amazônico está em nosso território, um dos países com a maior biodiversidade do planeta. Outro ponto, do ponto de vista da política interna, os povos indígenas. Cadê os povos indígenas no debate? A população negra, que compõe mais da metade da população do país, e esse tema foi apenas tangenciado. E aí, como dizia a grande jornalista Eliane Brum, em uma postagem no perfil dela no Instagram, do ponto de vista da própria conformação do debate, não havia pessoas negras ali no centro da discussão. Veja como a própria composição dos candidatos, dos 6 candidatos levados ali para o debate, ela é completamente distinta da realidade nacional. Do ponto de vista das ideias, os candidatos me parecem descolados da realidade, todos eles. E do ponto de vista da composição mesmo, de quem está ali debatendo, também. Veja, são 6 candidatos brancos, milionários, e aí não é força de expressão. Essas pessoas não são apenas ricas, elas são milionárias. Veja, tudo bem, não é um problema a princípio, o sujeito é milionário, vamos vetá-lo por isso. Não é isso que eu estou apontando. Estou apontando como isso não é representativo do Brasil. Perfeito. 6 pessoas brancas milionárias. Para ser muito rigoroso, camarada, a candidata Soraya declarou um patrimônio menor de R$1 milhão. Mas ela é senadora, em breve ela terá esse patrimônio superando R$1 milhão. Então, literalmente, todos os outros são milionários, não é força de expressão. E o que isso representa do Brasil? A gente tem que se perguntar isso também. Claro. Então, na minha perspectiva, foi um debate muito pobre do ponto de vista das ideias. Os grandes temas não foram discutidos, esquecendo, tanto do ponto de vista da política interna, quanto do ponto de vista da política internacional, o peso e o tamanho do Brasil, que é o país mais importante da América Latina. Perfeito. Para baixo do muro do Trump, que não saiu do papel, ainda bem, é o país mais importante do continente americano, que tem um papel crucial para discutir as mudanças climáticas no mundo. Deveria liderar, inclusive, os debates. Perfeito. E nada disso aparece no primeiro debate presidencial. Você tem toda a razão, é lamentável, são temas essenciais no Brasil de hoje que realmente, mas muitas vezes nem tangenciaram, né? É realmente decepcionante. E diante dessa condição de ausência, de deserto de ideias, como a gente falou, o que acaba realmente definindo o debate são pequenos deslizes, atos falhos, algo que tenha saído ali do roteiro dos presidenciáveis. Eu acho assim que chamou a atenção a participação do Bolsonaro. Primeiro porque havia uma certa expectativa, né, já que ele não esteve nos debates em 2018, acho que até por parte dos seus apoiadores, uma expectativa de que ele pudesse ir muito mal no debate. Ele não foi muito mal no debate, não tenho a menor simpatia por ele, mas é inegável, ele não disse nenhum absurdo, nenhum descalabro, nenhuma coisa... Como lhe é de costume. Normalmente, como ele faz diariamente, quase. Mas ele deixou transparecer em alguns momentos aspectos ruins, né? Primeiro, assim, um certo nervosismo ao ser confrontado, ele punha óculos, tirava óculos, mexia papel, girava papel, um certo desconforto, falava meio atropelado algumas vezes. E, acima de tudo, aquele embate absolutamente desnecessário, do meu ponto de vista, até pensando como tática eleitoral do Bolsonaro, com a jornalista Vera Magalhães. Ele já tem fama de ser alguém que não é bem relacionado com o público feminino ali em termos eleitorais. E aí, a Vera Magalhães, que é uma jornalista muito bem articulada, ela é bem incisiva nas suas perguntas, faz uma pergunta, faz uma colocação, não é uma colocação agressiva, mas ele se sente acuado. Me parece que já tem ali um traço de misoginia muito forte. Se fosse um homem, ele ia responder brutão, grosseirão, machão, mas é uma mulher. Isso mexe com a estabilidade dele ser inquirido, ser colocado contra a parede por uma mulher. Então já transparece ali uma brecha de misoginia. E uma outra coisa, ele responde deixando muito claro que ele comete um erro frequente no Brasil, de misturar vida pública com vida privada. Ela não fez um ataque ao Bolsonaro, ela não fez um ataque, ela fez uma pergunta ao presidente e ao candidato Jair Bolsonaro. Sim. E ele toma isso como uma coisa pessoal, você deve sonhar comigo.
Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você... né, uma paixão. Uma paixão. E não é a primeira vez, né? A gente já viu. As minhas Forças Armadas. É uma frequente confusão entre o que é o papel de figura de Estado e o que é efetivamente a pessoa do Bolsonaro. Né? Sim. Eu acho que nesse ato falho ali talvez tenha acontecido o pior momento do debate para o candidato Jair Bolsonaro. Eu acho que quando você aponta isso, né, do entrevero que ele teve ali com a Vera Magalhães, foi o momento em que ele mostrou mais a essência do que é o Bolsonaro. Né? O candidato Bolsonaro, antes desse ponto, estava ali mais ou menos dentro do treinamento que ele recebeu para participar, e aí ele sai um pouco do personagem e vai mais para a essência, né? Quando ele demonstra essa faceta que todos nós conhecemos. E quando eu falava dos grandes temas, que nenhum dos candidatos citaram, eu nem mencionei o Bolsonaro, e tá aqui o camarada Tito que não me deixa mentir, porque eu não esperava vir dele, evidentemente. Né? A abordagem desses grandes temas, um sujeito limitadíssimo, e que quando aborda temas como esse vai parar na psicodelia, naquela coisa, teorias conspiratórias, quando vai falar da Amazônia, né? Como é típico de posições mesmo extremistas. Eu tô lembrando aqui daquela bronca, daquela rusga com o Leonardo DiCaprio, que um grande defensor da Amazônia, ainda bem que grandes nomes de Hollywood saem em defesa da Amazônia, e aí Bolsonaro e seus... né, as seclas e né, sua entourage ali, o pessoal do seu entorno, vão atacar o DiCaprio com psicodelias mil. Enfim, não esperava vir dele algo nesse sentido, mas, puxa, tinha ali o próprio Lula, o Ciro, um cara preparado, a Tebet, o próprio Dávila, do Novo. Aliás, um comentário à parte sobre o candidato do Partido Novo. Parece que o Amoedo não sai de cena, não é? O Amoedo está sempre presente. Seja na figura de quem for, tem sempre alguém lá fazendo cosplay do Amoedo. Cosplay do Amoedo. Mas enfim, falando dos candidatos mais centrais, né, a gente esperava que Ciro, Lula, talvez a Tebet levantasse o tópico, né, os grandes tópicos da política nacional e relativos à participação do Brasil na comunidade internacional. E nada disso apareceu, né? Ficou ali uma coisa pequena mesmo, no meu entendimento, uma coisa miúda. Mas, camarada, falamos aí relativamente bastante do Bolsonaro, e o outro candidato que capitaneia, que está ali nas cabeças da pesquisa. E o Lula? E o PT? E o PT, hein? E o Lula? Como diz o famoso meme, jogou parado o Lula. Jogou parado. Isso desagradou parte dos seus eleitores, parte dos seus apoiadores. Esperavam um Lula mais combativo, um Lula mais lacrador, em cima justamente voltando ao começo do nosso conversa. Mas, olha, conhecendo um pouco de debate, quem está atento não deveria se surpreender, porque, obviamente, quem está na frente. Quem está na frente tem medo de errar, tem medo de perder. Ele é quem tem mais a perder. Assim como, de forma oposta, a gente viu que houve uma certa avaliação de que o debate foi muito bem conduzido pela Simone Tebet, um pouco menos pelo Ciro Gomes, mas dessa vez ele não perdeu as estribeiras, ele foi bem no debate, mesmo porque eles têm menos a perder, né? Eles não estão cotados para um segundo turno, então tudo que eles puderem causar e movimentar tende a se voltar positivamente, então não deveria ser uma surpresa essa postura defensiva do Lula. Tanto, se você me permite uma parte, camarada, o Ciro e a Tebet, nas pesquisas que estão saindo logo após o debate, já aparecem com um crescimento nas intenções de voto, que é realmente os dois candidatos que tinham ali maior perspectiva de crescimento, né? Os dois das pontas, Lula e Bolsonaro, aparentemente estacionados. Né? Bolsonaro também foi um pouco defensivo, né? Também não foi aquele Bolsonaro agressivo que a gente está acostumado. E que nós vimos em 2018 nos debates. Não vimos, ele não participou dos debates, né? Foi tudo pelas redes sociais e mesmo assim venceu as eleições. Mesmo assim, eu preciso me autocorrigir. Na realidade, as redes sociais são super importantes hoje em dia, né? Em verdade, o candidato Haddad e o próprio Ciro é que foram, de certa forma, incompetentes em lidar bem com as redes sociais
e o mundo internetico, né? A extrema-direita saiu na frente nesse campo aí, sem dúvida. Sem sombra de dúvida. Mas esse vale um debate à parte, né? As vale, redes sociais com toda são certeza. Uma nova camada para a gente discutir aí. Com toda certeza. E em termos de pesquisas eleitorais, em relação aos debates, os dois candidatos da ponta, suas campanhas já começaram a veicular a notícia de que provavelmente eles não vão participar de todos os debates. A campanha do Lula já disse que ele vai participar provavelmente apenas do debate da Globo e não vai mais participar. Bolsonaro, penso, tende a caminhar no mesmo sentido, já tem alguma coisa aparecendo na mídia aí nesta perspectiva. Os dois da frente aparentemente vão evitar o confronto e o desgaste, né, que pode acontecer nesses debates. Claro. Principalmente o que está mais na frente. O que até é uma curiosidade, né? Porque até então era o Bolsonaro que estava evitando o debate e agora parece que a coisa... A estratégia foi para o outro lado. A estratégia foi para o outro lado. Pois é. E aí vamos acompanhar os próximos debates e vejamos se todos eles vão participar ou não, de fato. E vem aí o 7 de setembro, hein? Que promete. Qual a expectativa para o 7 de setembro, camarada? Ai. Muito frio na barriga, mas a expectativa é que não aconteça nada. Vamos esperar, né? Nada de grave. Nada de grave, claro. Que seja só mais um 7 de setembro, que a gente possa olhar o coração de Dom Pedro ali, pacificamente. Aliás, coisa bizarra essa. Ai, meu Deus. Né? Prefiro o fígado do Zeca Pagodinho, mais representativo do Brasil, do que o coração do Dom Pedro, pelo amor de Deus. Excelente. Mas então a gente volta a discutir esses temas após o 7 de setembro. Espero que você tenha gostado e até a próxima. É isso aí. Até mais.